Olá, crianças, como vão vocês? Tudo bem? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para contar mais uma história para vocês, para todos nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Antes, vamos fazer uma oração. Deus querido, Pai amado, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Nós somos gratos ao Senhor por todo o cuidado, ó Pai, dispensado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada criança, a cada lar, que o Senhor cuide, ó Pai, de cada uma e livre, ó Pai, dessa doença que assola o nosso país. Que o Senhor livre todos os seus familiares, ó Deus. Continue conosco, perdoe os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, vamos cantar a canção que vocês acredito que já até decorou, né? Crer e ser, crescer com Jesus. Então vamos lá. A história de hoje, ela faz parte da série Quero Ser Como Jesus. Imaginem que eu peço para vocês fazerem algumas mímicas de expressões faciais. Se eu peço para vocês mostrarem para mim a expressão de alegria, é fácil, né? Tristeza, medo, raiva, nojo, espanto. Agora imagina se eu acrescento junto a essas a palavra humildade. Como vocês me fariam a expressão facial de humildade? Difícil, né? Por que será que é tão difícil a gente fazer a expressão de humildade? Porque a humildade, ela não é para ser vista no rosto, mas para ser observada na atitude das pessoas. Vou colocar a palavra humildade na lousa. Qual o significado dessa palavra? Humildade, ela tem a ver com submissão, ou seja, aceitar a vontade de Deus. Existem alguns conceitos errados sobre humildade, como
Ser uma pessoa parada que não manifesta o que pensa ou que não fica feliz quando recebe elogios para não parecer orgulhosa. Esses conceitos são errados. Vocês irão ver no exemplo de Jesus o que é a verdadeira humildade. Primeiro, a missão do Mestre. Jesus é o Filho de Deus e, sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Mesmo assim, ele obedeceu, ou seja, ele submeteu-se à vontade do Pai. Vou pedir para vocês acompanharem comigo o versículo que está em João 3,16, que eu acredito que a maioria de vocês já conheçam, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele deixou a sua glória para cumprir a vontade do Pai. Ele é o Deus Salvador, o nosso Salvador. Aprendemos que Jesus ele realizou seu ministério público, chamando discípulos para ser seus seguidores, assim como nós já aprendemos nas lições anteriores. Ele realizou milagres, ele ensinou a todos sobre o reino de Deus. Em alguns momentos, Jesus ele sofreu rejeição por parte de algumas pessoas, mas em outros momentos, ele se deparou com a aceitação das pessoas que Deus permitisse que fosse a ele. Essas pessoas reagiram com fé. Elas se tornaram verdadeiros discípulos. O propósito de o Senhor enviar a Jesus foi garantir a salvação para todos aqueles que nele crer. Ou seja, que recebesse de Deus o arrependimento e o perdão dos pecados. A fé verdadeira, ela exige comprometimento moral e obediência a Jesus. Jesus ele estava reunido com os discípulos na época da Páscoa. Durante a festa, Jesus cumpriu sua missão. Ele foi obediente a Deus e se humilhou até a morte, morte de cruz. O Filho de Deus, ele se encarnou e sofreu a morte para salvar todo que nele crer. Jesus é o único caminho para a salvação do homem. Como que nós sabemos disso? Lá em João 3:36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu quero a vida. O que vocês querem? Olha que maravilha que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, ele deixou a sua glória para cumprir a vontade do Pai, como nós aprendemos aqui. Ele é o Deus Salvador, o nosso Salvador. E segundo, o exemplo do Mestre. Enquanto todos estavam ceando, Jesus ele levantou-se e tirou as suas vestimentas de cima. Ele tomou uma toalha e vestiu-se com ela, como um avental. Os discípulos, eles não entenderam nada, mas eles continuaram observando o que Jesus fazia, pois vestir-se com uma toalha era a função dos escravos. Depois, Jesus ele colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com toalha. Imaginem vocês lavar os pés. Fazia parte da hospitalidade de um lar, principalmente numa terra em que as pessoas usavam sandálias sem meias. Mas nunca o senhor de uma casa limparia os pés de um convidado. Esta era a tarefa, sabe de quem? De um escravo. E Jesus ele estava fazendo o quê? O papel de servo aqui. Lá em João 13, de 6 a 11, diz pra gente o seguinte: aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus:
O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Jesus ele fez isso com todos os discípulos. Quando chegou a Simão Pedro, esse disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés. Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Talvez no seu coração estivesse pensando: como Jesus, sendo nosso mestre, lavar os nossos pés? Então Pedro disse que Jesus nunca lavaria os seus pés, como nós lemos. Contudo, Jesus disse que um dia Pedro entenderia tudo aquilo e que se os seus pés não fossem lavados, Pedro não teria parte com ele. Pedro imediatamente pediu a Jesus que lavasse suas mãos e cabeça, mas Jesus falou que não, que bastava apenas os pés, pois todo o corpo estava limpo. Jesus se referia ao coração, pois quem crê em Jesus tem o perdão de seus pecados. Olha que maravilha! Vocês creem em Jesus? Terceiro, seguindo o Mestre. Depois que lavou os pés dos discípulos, Jesus lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Então Jesus continuou falando: Se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus estava dando aqui uma aula de higiene e limpeza. O que vocês acham? Será que para seguir a Jesus eu tenho de lavar os pés das pessoas? Não é isso exatamente. Esse ato de Jesus, ele mostrou algo muito mais importante. Jesus mostrou o exemplo de como deveria ser o trabalho ou o ministério dos seus discípulos. Eles seriam muito felizes se o seguissem. Servir a Deus e ao próximo com humildade. Cada um deveria desejar servir e ajudar ao outro, e não buscar ser o melhor ou superior a todos. Jesus é o Filho de Deus. Assim, ele é Deus. Mesmo sendo o próprio Deus, Jesus obedeceu, foi humilde e submeteu-se à vontade do Pai. Aquele momento com os discípulos seria o início da celebração da Páscoa. Durante a Páscoa, os judeus eles sacrificavam um novilho sem nenhum defeito para consagrar suas vidas ao Senhor. Só que nessa Páscoa seria diferente. Como nós também já vimos anteriormente, quem foi o Cordeiro? Jesus estava mostrando que ele era o Cordeiro de Deus, sem pecado, e somente por meio do seu sacrifício o cristão seria salvo. Olha isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Lá em João 13:17 diz o seguinte: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O cristão que é servo do Senhor, ele busca submeter-se à vontade de Deus, como Jesus fez, obedecendo e servindo a Deus e ao próximo. Como? Como nós devemos fazer isso? Uma pessoa humilde, ela não se acha a melhor de todas e tenta se dar bem em todas as situações, em toda ocasião. Mas ela se esforça para quê?
para ser aquela pessoa que ajuda o próximo, para ser aquela pessoa que dá o lugar na fila a outra pessoa. Ela não tem que ser a primeira, ela não tem que querer o primeiro pedaço de bolo de aniversário, né? Eu quero o primeiro pedaço de bolo. Não, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ceder o nosso lugar ao próximo, né? É o amor ao próximo, é o cuidado também. Então, antes nós devemos pensar nos outros e ajudá-los. E sabem como nós aprendemos a vontade de Deus? Lendo a Bíblia e cumprindo os ensinamentos que estão aqui. Quando nós praticamos os ensinamentos, nós somos felizes. A criança que realiza a vontade do Senhor é muito feliz. Bem-aventurado significa o quê? Muito, muito, muito feliz. Pois a criança bem-aventurada, ela sabe que está agradando a Deus. Hoje aprendemos que para ser como Jesus, devemos ter humildade em nossas atitudes. Então, que vocês não se esqueçam disso. Que Deus abençoe vocês para que vocês consigam praticar, aprender o que está aqui na palavra de Deus e cumprir os ensinamentos da palavra de Deus para a vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês e esteja conduzindo a cada um de vocês. Fica aqui o meu abraço de muita saudade. Beijo!